Boa noite. Governo lança programa que abre portas ao emprego, formação e empreendedorismo para cerca de 500 mil jovens angolanos. Intervenções rodoviárias em Icolibengo arrancam para reforçar a mobilidade e o escoamento da produção agrícola do norte e do sul do nosso país. Polícia detém 8 cidadãos acusados de crimes ambientais no Soio. Campeões do mundo de futebol entram em campo esta madrugada e dizem-se dispostos a revalidar o título. Já o estreante Cabo Verde diz que depois do empate com a Espanha, tudo é possível. Terça-feira, 16 de junho. Hoje é o Dia da Criança Africana. Você está a ver o Telejornal. Angola e a China pretendem reforçar a cooperação económica e alargar a parceria estratégica a novos setores de futuro, como a inteligência artificial, a economia digital e as energias renováveis. A intenção foi manifestada em Luanda pelo embaixador chinês em Angola, numa altura em que Pequim mantém a posição de principal parceiro comercial do país. Dados recentes indicam que a China continua a ser o maior destino das exportações angolanas, absorvendo cerca de 47% das vendas externas dominadas pelo petróleo. Os resultados dos 43 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre Angola e a República Popular da China foram destacados esta terça-feira na audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao embaixador da China. João Lourenço e Zhang Bin abordaram o passado, o presente e o futuro das relações bilaterais. Os dois Estados que cooperam nos domínios das infraestruturas, indústria, transformação de minerais e levaram a sua relação em 2024 para a parceria estratégica abrangendo os setores da saúde, educação, transportes, energia, ciência e tecnologia. Zhang Bin declarou que na audiência com o Presidente da República foi manifestado o desejo recíproco de se alargar e aprofundar a cooperação entre Angola e a China. Sendo assim, o Presidente João Lourenço e Zhang Bin identificaram os novos domínios de cooperação, nomeadamente inteligência artificial, economia digital e novas energias, assim como alinhavaram os passos para a sua efetivação. Conversamos para promover as nossas cooperações em mais domínios. Até o momento, temos cooperações de investimento chinês em diversas áreas de Angola, tais como a produção de materiais de construção, imobiliário, alimentação, fábrica textil, a construção de parques industriais e processamento de minérios e também a produção de peças de veículo e aparelhos eletrônicos. Estamos a descobrir novos polos de crescimento no futuro, tais como a inteligência artificial, a economia digital e nova energia. Para o embaixador da China em Angola, a cooperação bilateral até aqui deu resultados para as duas partes, daí que declarou como positivos os 43 anos de relação. No nosso encontro, trocamos os tópicos que envolvem os interesses de ambas as partes e também as nossas opiniões para cooperações bilaterais. Na nossa conversa, temos retrospectiva das nossas frutos alcançados nos últimos tempos entre nossos países, principalmente na área econômica e comercial, e também trocamos as opiniões para as futuras direções da nossa cooperação. A Sua Excelência Presidente teve orientações para a futura
área de comunicação e cooperação entre nossos países e no passo a seguir estamos dispostos a trabalhar junto com a parte angolana para implementar essas orientações. Zhang Bin, diplomata chinês de 54 anos de idade, a representar o seu país desde fevereiro de 2024, deixou o Palácio Presidencial esta terça-feira com a missão de trabalhar para a criação de bases para um novo capítulo na relação com Angola. As autoridades sanitárias da República Democrática do Congo atualizaram o número de casos confirmados de mortes e de recuperações em ébola. O ministro da Saúde, Samuel Kamba, anunciou hoje que a República Democrática do Congo registrou já 808 casos confirmados de ébola e 192 mortes, alertando que a desinformação continua a dificultar os esforços para conter o surto. Agora temos 808 casos confirmados e 192 mortes confirmadas. Atualmente temos 363 pessoas em isolamento, porque são casos confirmados ou suspeitos. Oficialmente, temos igualmente 50 recuperações, disse Kamba numa conferência de imprensa em Kinshasa. O ministro adiantou que o surto espalhou-se para 31 zonas de saúde em Ituri, Kivu Norte e Kivu Sul, com a região de Mongualo a permanecer como o epicentro. O ministro alertou também que a desinformação e a resistência comunitária continuam a dificultar os esforços de resposta, incentivando as pessoas a procurarem tratamento mais cedo. O Presidente da República participou hoje, em formato virtual, numa reunião de alto nível de chefes de Estado e de governos da União Africana e dos parceiros sobre a epidemia de ébola, numa iniciativa da Agência Continental para a Saúde, o Africa CDC. Os líderes africanos avaliaram igualmente a situação epidemiológica atualizada relacionada com o ébola e os principais riscos à saúde pública nos países atingidos, República Democrática do Congo e Uganda, mas também as possibilidades de alastramento a outros territórios. A reunião de alto nível dos Estados-membros da União Africana, consagrada a presente epidemia de ébola, ocupou-se das ações urgentes para conter a doença, formas de financiamento desse esforço, a coordenação transfronteiriça e o mecanismo de acompanhamento. E depois desta reunião em formato virtual, a Ministra da Saúde falou à comunicação social. Acompanhamos com a devida reserva e atenção a atualização epidemiológica apresentada pelo Diretor-Geral do CDC África. Os dados partilhados evidenciam a complexidade operacional da resposta em curso e o risco iminente de uma propagação transfronteiriça. Este cenário exige das nossas lideranças uma firmeza política inabalável, coordenação estratégica centralizada, célere mobilização de recursos. Desde a sua identificação, em 1976, o continente africano tem enfrentado crises epidemiológicas cíclicas provocadas pelo vírus do ébola, as quais testam a robustez dos nossos sistemas de saúde e a estabilidade das nossas economias. A presente epidemia recorda-nos que a segurança sanitária deixou de ser apenas uma questão de saúde pública. É hoje uma questão de soberania, de estabilidade econômica, de paz e segurança continental. Contudo, estas adversidades
consolidaram a nossa resiliência coletiva e a capacidade de superação através da liderança partilhada, do engajamento comunitário, da cooperação mútua entre Estados africanos e os seus parceiros estratégicos. A Vice-Presidente da República e o Presidente da Assembleia Nacional procederam hoje à atualização dos seus dados para o registro eleitoral. Munidos apenas do bilhete de identidade, Esperança da Costa e Adão de Almeida realizaram o processo num dos balcões de atendimento ao público no Rangel, num gesto que visa incentivar os cidadãos a aderirem à campanha de atualização do registro eleitoral. As autoridades recordam que o processo é simples e rápido. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, deslocou-se esta terça-feira ao balcão único de atendimento ao público do Rangel para proceder à atualização dos seus dados pessoais no âmbito do processo de atualização do registro eleitoral. Num gesto de cidadania e cumprimento de dever cívico, a Vice-Presidente, acompanhada pelo esposo, foi recebida à chegada pelo Ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto. De seguida, dirigiu-se ao posto de atendimento, onde apresentou o bilhete de identidade aos operadores do BUAP e efetuou a atualização dos seus dados, juntando-se assim aos milhões de cidadãos chamados a participar neste processo que antecede as eleições gerais de 2027. O procedimento decorreu de forma rápida e sem constrangimentos, numa ação que pretende também incentivar os cidadãos a atualizarem os seus dados eleitorais dentro dos prazos estabelecidos. No final do ato, o administrador municipal do Rangel, Lourenço Domingos, explicou que o município dispõe de 3 balcões únicos de atendimento ao público, preparados para atender aos munícipes, garantindo assim condições para que o processo de atualização do registro eleitoral decorra com normalidade no quadro dos preparativos para as eleições gerais de 2027. Tivemos hoje, portanto, a acompanhar e testemunhar o registro de Sua Excelência, a senhora Vice-Presidente da República, que veio mais uma vez também, portanto, associar-se de modo a engajarmos todos os cidadãos, tanto que tenham idade portanto, igual ou maior que 18 anos, portanto, e aqueles também que vão completar tanto 18 anos portanto, até o próximo ano, para que possam atualizar os seus dados de registro e assim estejam, portanto, habilitados a exercer o seu direito de voto. A deslocação da Vice-Presidente da República ao BUAP do Rangel reforça a campanha de sensibilização das autoridades que apela aos cidadãos para atualizarem os seus dados eleitorais dentro do prazo estabelecido, garantindo assim o exercício do direito de voto nas eleições gerais de 2027. Também esta terça-feira, o Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, deu o exemplo ao proceder à atualização do seu registro eleitoral num balcão único de atendimento ao público no município de Talatona. 2 atos que evidenciam o compromisso das mais altas figuras do Estado com um processo considerado essencial para a preparação do próximo pleito eleitoral. Processo simples, processo rápido e creio que o que aqui podemos verificar é uma equipa que está preparada e, como é normal nesses processos, o tempo vai dar ainda mais dinâmica e isso assegura que estão, digamos, as condições de base criadas para que todos os cidadãos também o façam. E por isso acho que é um momento para também apelarmos a que todos os cidadãos maiores de 18 anos, de acordo com aquilo que as autoridades competentes estão a divulgar, a comunicar, cumpram o seu dever nesse momento especial, mais um, em que Angola chama por todos nós. Um gesto carregado de simbolismo que pretende reforçar a ideia de que o cumprimento dos deveres cívicos começa pelo exemplo e o exemplo, dado pelas mais altas figuras do Estado, encontrou eco entre os cidadãos. Será a minha primeira vez a votar, estou muito expectante. Está a ser um processo extremamente rápido e eficiente. E eu faço esse convite a toda a população angolana que venha cá votar, venha cá atualizar os seus dados para que possamos efetivamente votar no próximo ano. Nós, a esta altura, contamos com 3 balcões únicos de atendimento ao público, BUAP,
e estão localizados um aqui na administração municipal de Latona, temos um no bairro Lar do Patriota e um terceiro que funciona na administração da comuna do Benfica. Os nossos técnicos foram devidamente capacitados, refrescados em termos de tecnologia que agora é aplicada. A atualização do registro eleitoral decorre em todo o território nacional desde segunda-feira e prolonga-se até 31 de março de 2027. Esperança da Costa no Rangel e Adão da Almeida no Talatona, assim é que está correto e não como dissemos quando precisamente introduzíamos esta matéria. Outra retificação que se impõe, a propósito da reunião virtual em que participou o Presidente da República e em que a Ministra fez algumas considerações, o correto é que a Ministra discursou nesta reunião virtual. E depois de um arranque condicionado por constrangimentos logísticos, a atualização do processo eleitoral já decorre em pleno na província do Cuando. Ultrapassados os problemas que provocaram um atraso de um dia no início do processo, os cidadãos responderam de forma expressiva ao apelo das autoridades. O passo inicial para a campanha do registro eleitoral oficioso com prova de vida na província do Cuando foi dado no balcão único de atendimento ao público da sede capital Mavinga, onde a governadora Carla Cativa foi a primeira a atualizar os seus dados. Nesta primeira fase, estamos a fazer a prova de vida daqueles que já exerceram e outros que vão entrar na próxima fase. Então, nós temos que avisar as comunidades para não ficarem para trás. O lema em si diz: Angola chama por ti. Todos têm que participar. Nesta primeira fase estão em funcionamento 4 BUAP nos municípios de Mavinga, Rivungo, Dirico e do Cuito, Quanaval. Mas a previsão é de 12 para cobrir o Cuando, com mais de 200 técnicos envolvidos no processo. As condições estão criadas para que o processo avance. Sabemos da situação da nossa província, onde as vias de comunicação são precárias, porém as brigadas, através dos meios disponibilizados, as viaturas e as motorizadas irão ao encontro do cidadão, usando os caminhos e outros que normalmente utilizamos, ou então o cidadão utiliza. Angola chamou e os cidadãos do Cuando responderam positivamente, afluindo aos BUAP para cumprirem com o seu dever cívico e de cidadania. E já sabem que mensagem levar à comunidade. Vamos passar a notícia à população para que venha influir no registro aqui no BUAP, em todo o município de Mavinga. Nós temos que se pôr ao peito, mobilizar. Vim atualizar os meus dados para votar nas eleições de 2027. Apelo à população das aldeias, bairros e comunas a afluir aos postos de registro eleitoral. A ocasião serviu ainda para a entrega de 6 viaturas e 30 motorizadas fornecidas pelo MAT, que serão usadas nesta primeira fase da campanha do registro eleitoral oficioso e prova de vida na província. A atualização do registro eleitoral continua a registrar sinais de forte adesão em várias províncias do país. Na Lunda Sul, representantes de diferentes partidos políticos destacam a importância do processo para o fortalecimento da democracia e apelam aos cidadãos a afluírem aos balcões únicos de atendimento ao público instalados nos 4 municípios abrangidos pela campanha. Saurimo, Mukonda, Kakolo e Dala já vivem o ambiente do registro eleitoral oficioso. Nos postos de atendimento, cidadãos procuram atualizar os seus dados num processo que os partidos políticos consideram fundamental para o fortalecimento da democracia e da participação cívica. Apelar à nossa população a fim de participar massivamente neste processo de atualização dos dados dos cidadãos, porque quem não participar neste processo claramente estará de fora.
não poderá exercer o seu direito de voto, de escolher, de eleger, digamos, o seu representante. Os jovens devem afluir, porque este país é mesmo dos jovens. Hoje todos nós estamos de passagem. Os jovens é que ficarão neste país e é que serão os donos daqui em diante. Para o Partido de Renovação Social, este é o momento de mobilizar militantes e cidadãos em idade eleitoral para garantirem a atualização dos seus dados e o exercício pleno dos seus direitos políticos. Apelarmos à população da Lunda Sul para que participem nesse processo, para atualizarem os seus dados, para que amanhã ninguém fique fora desse processo que é tão importante para o nosso país. O MPLA entende que o processo representa mais uma etapa da preparação das eleições gerais de 2027 e defende uma adesão massiva dos cidadãos da província. O país e a nação nos chama, daí que temos que convidar todos os nossos concidadãos de todos os 14 municípios que subscrevem a nossa província da Lunda Sul para que começam a fluir aos espaços definidos para a atualização do registro. Aconselhar ao governo que pudesse movimentar esses serviços para poder atingir as localidades longínquas onde o cidadão não terá possibilidade de vir poder fazer a sua atualização. O município de Sarimo alberga muitos cidadãos, então um único posto estaria a criar constrangimento no processo. Então este é o apelo que nós deixamos à administração para que monte mais postos para que facilite o processo. Na província da Lunda Sul foram instalados 16 BUAP para atender os 14 municípios e 2 comunas abrangidos nesta fase. Para assegurar o funcionamento dos postos, foram mobilizados 221 operadores encarregues do atendimento aos cidadãos. No Ambo, a forte afluência é vista como um sinal de crescente consciência cívica e de interesse pela participação nos próximos desafios democráticos do país. Os balcões do Bailundo, Mungo e Londoimbali foram reforçados com pessoal e meios. Começou o processo e a máquina está a funcionar. A Direção dos Registros e Modernização Administrativa fez um périplo por alguns municípios do norte da província do Ambo para constatar a funcionalidade dos balcões únicos de atendimento ao público e o processo de atualização dos cidadãos. Nessa atualização dos dados estão convidados todos os maiores de 18 anos para atualizarem os seus registros e aqui não tem muita dificuldade aparecer com o bilhete de identidade ou com o cartão eleitoral. No Bailundo, encontramos a Aciã Eulália, que participou de todas as festas eleitorais anteriores. Lúcida, antes de ser chamada para atualizar os seus dados, informava-se por meio desta cartilha. Tem que fazer registro. Quantas vezes que você tem 18 anos, a criança mesmo que tem 18 anos tem que fazer o registro. Já Afonso aguarda expectante pelo exercício do seu primeiro direito de voto, cujo processo começa com o registro. Pela primeira vez não é fácil, não sei como funcionam as coisas, mas como o verídico é mesmo votar, eu farei isso. Os meios são imprescindíveis para a operacionalidade e eficácia de todo o processo. O Mungo é o maior território em extensão ao nível da nossa província do Ambo, com mais de 5.400 km². Sem os meios, embora tenhamos vontade, com certeza teríamos dificuldades. Agora sim, com o meio que recebemos, temos condições para podermos atingir todas as áreas ao nível do nosso município e fazer o trabalho da melhor maneira. A população está a fluir em massa, como podemos observar. Só hoje, perto de mais de 150 cidadãos já efetuaram o seu registro. E pensamos nós que com o trabalho também de sensibilização, pouco a pouco vamos atingir aquilo que são os objetivos desejados. O processo é cívico, democrático e abrangente, para o qual todo cidadão com idade de exercer o voto é chamado. Estamos já com 3 municípios com equipamentos instalados, nomeadamente a Carrala,
a Chicala Chaluanga e o Alto Ama. Amanhã estaremos a instalar outros 3 municípios, o Ecunha, o Cuima e o Cuma. A nossa previsão é que nesta semana esses 6 BUAPs arranquem também para reforçar a capacidade de resposta dos BUAPs ao Balcão Único de Apoio ao Atendimento ao Cidadão. Nos municípios a norte da província do Ambo, o processo decorre sem sobressalto. A população está mobilizada e aproveita os primeiros dias para atualizar os seus dados e evitar enchente. Bernardo Mambaia, Teresa Pedro, Gilo Passa TPA, no município do Londoimbal, o Ambo. E mais de 500 mil de jovens angolanos deverão beneficiar a partir de agosto deste ano de oportunidades de emprego, formação técnico-profissional e apoio ao empreendedorismo no âmbito do programa Jovem Mais. A iniciativa será executada entre 2026 e 2030 e enquadra-se na Agenda Nacional de Emprego, aprovada pelo Decreto Presidencial número 226/23 de 5 de dezembro. Estamos a começar com a primeira iniciativa do projeto, que é a aceleração do programa de estágios profissionais. Para esta componente estarão abertos até 2030 40 mil estágios. Para este ano estão disponíveis 5 mil estágios e com a diferença que estamos nessa fase abertos a receber oferta das empresas para que as empresas possam ir no nosso portal. O portal é www.inefof.gov.ao, onde poderão apresentar as suas candidaturas, mas não nos limitamos apenas ao nosso portal, também poderão fazer as suas ofertas a nível da nossa rede de centros de emprego. O projeto Jovem Mais foi apresentado pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social através do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial. Esse projeto é um projeto do governo de Angola a ser financiado pelo Banco Mundial. Através desse financiamento de 250 milhões de dólares. Reflete nossa confiança no potencial da juventude angolana e na parceria com o governo. O Jovem Mais será coordenado pelo MAPTES em articulação com os Ministérios do Planeamento, das Finanças, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e da Juventude e Desportos. O Ministério da Juventude e Desportos compromete-se em fazer o melhor para corresponder às exigências desta tarefa multissetorial. Perto de 500 mil jovens deverão beneficiar diretamente das diferentes componentes do projeto, com destaque para jovens entre os 16 e os 35 anos. Estamos perante um dos maiores investimentos alguma vez realizados em Angola, especificamente direcionados para a promoção da empregabilidade juvenil. Entre estes beneficiários, pelo menos 40% serão mulheres e 6 serão pessoas portadoras de deficiências, refletindo o compromisso do governo na inclusão social. Entre as ações previstas constam programas de formação técnico-profissional, estágios, apoio ao empreendedorismo, assistência a pequenos negócios e mecanismos de inserção laboral. O sucesso deste projeto dependerá da participação ativa de todos. Mas sabemos que a empregabilidade não depende apenas da formação técnica. Por esta razão, o projeto aposta fortemente no desenvolvimento de competências comportamentais, digitais, cultural e capacidade de adaptação às exigências do mercado de trabalho moderno. O Executivo considera ainda que o programa representa um reforço das políticas ativas de emprego e uma oportunidade para acelerar a inclusão econômica da juventude angolana nos próximos 5 anos. Partimos para o intervalo. Até já. O telejornal está de regresso.
Os trabalhos de exumação que decorrem na vala comum localizada no cemitério do 14 permitiram a recolha de ossadas que correspondem a mais de 600 indivíduos. A Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória às Vítimas dos Conflitos Políticos chamou os jornalistas para atualizar dados dos trabalhos, tendo apelado às famílias a doarem material biológico ao Laboratório Central de Criminalística. A recolha de vestígios humanos está a ser feita por equipas técnicas especializadas, seguindo procedimentos científicos e forenses destinados a garantir a identificação das vítimas e a preservação das evidências encontradas. Nesta conferência de imprensa, o que se ouviu é que as operações têm como objetivo contribuir para o esclarecimento dos acontecimentos relacionados com os conflitos políticos que marcaram a história de Angola. Com 27 de maio de 1977, no centro das atenções, com a localização da vala comum do 14. Aquelas que por alguma razão não tenham capacidade de mobilidade podem também solicitar a Civicop e, por sua vez, a Civicop faz deslocar técnicos até estes pontos, ou as residências destes cidadãos, e neste lugar, tanto obter ou recolher as amostras biológicas doadas. Durante a sessão de perguntas e respostas, os jornalistas questionaram os responsáveis sobre os prazos dos trabalhos, o número de ossadas já localizadas e os mecanismos de acompanhamento por parte das famílias das vítimas. A Comissão reafirmou o compromisso com a transparência e garantiu que, à medida que o processo avança, mais perfis são determinados. Neste momento, 32 aguardam por confirmação, mediante cruzamento com amostras biológicas que venham ser doadas pelas famílias com membros desaparecidos. Após a recuperação de restos mortais, o Laboratório de Criminalística trata de cuidar de aspectos forenses e depois comunicar às famílias. Nesta altura, nós temos 22 perfis identificados. Temos 32 perfis determinados não identificados. Não é? Por isso, dizer que o outro grau de dificuldade prende-se com o facto de que muitas famílias não estão a doar. Quer dizer que só é possível identificarmos quando tivermos a amostra de referência, que é de um familiar de linhagem direta, para podermos identificar a vítima. Quer dizer que o acesso é uma das dificuldades, a qualidade dos restos mortais ou das peças ósseas é outra grande dificuldade e, por último, a questão da não existência das amostras de referência dos perfis de famílias, não é? Para podermos comparar com os perfis determinados pelo laboratório relativamente aos casos que foram possíveis de serem extraídos os perfis ou determinados os perfis. Pela primeira vez, um número considerável de perfis correspondentes a mulheres foi determinado. Manuel Alaiua volta a apelar às famílias para que possam dirigir-se ao Laboratório Central de Criminalística. Esta comunicação também incide sobretudo neste ponto, é que são poucas as pessoas que estão a dirigir-se aos nossos locais para reclamarem vítimas do género feminino. Daí que nós continuamos a fazer este apelo a todos aqueles que tenham conhecimento do desaparecimento dos familiares neste período e que sejam do género feminino, devem também doar essas amostras para que, mediante o processamento em sede do laboratório específico, possa haver então uma comparação com os perfis genéticos ora obtidos e ali sim identificar corretamente as vítimas, porque temos estado a dizer é que estas vítimas, estes perfis ora obtidos correspondem a pessoas. Para o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, o abraçar e perdoar tem uma dimensão humana que transcende qualquer espírito individual ou de grupos. Uma das comissões mais importantes que o Estado angolano criou desde 1975,
visando a reconciliação nacional e a paz entre angolanos. Gostaríamos, de igual forma, agradecer a todos aqueles que abraçaram esta importante e nobre missão, entre as quais a Fundação 27 de Maio, que tem colaborado de forma efetiva e afetiva, as igrejas em Angola, a sociedade civil, os partidos políticos com assento parlamentar, com a exceção do partido UNITA. Para esta sexta-feira está prevista mais uma cerimônia de entrega formal de restos mortais a 10 famílias. Os antigos combatentes, veteranos da pátria e familiares de combatentes tombados na província do Mochico-Leste passam a dispor de melhores condições de atendimento, de novas instalações da delegação do setor. A infraestrutura visa reforçar a assistência aos mais de 2.000 beneficiários cadastrados pelo governo local. A entrega das instalações devidamente apetrechadas constitui a concretização de um sonho há muito esperado, que se resumia na criação de infraestruturas condignas capazes de servir os associados. E agora já temos delegação nova para a gente resolver o problema. Condições suficientemente para que sejamos elementos com consideração. As instalações ditam o começo de uma nova era e refletem o esforço do governo do Mochico-Leste, enquadrado no regime de proteção especial reconhecido aos antigos combatentes e veteranos da pátria. É um trabalho contínuo para que a província tenha todas as condições exigíveis nos termos da lei para que possamos então dar resposta com alguma urgência aos objetivos da nova divisão político-administrativa. Inúmeras ações estão em curso para continuar a promover o bem-estar social dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Temos muitos apoios, sobretudo para o próprio antigo combatente, para as suas famílias também, para questões de habitabilidade, isso também que está a se ver. A marca também de que dos filhos dos assistidos, sobretudo para as escolas. A Delegação Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria do Mochico-Leste controla mais de 20.000 assistidos, dos quais antigos combatentes, deficientes de guerra e familiares de antigos combatentes tombados. No seguimento da visita de trabalho à República Socialista do Vietnã, realizou-se um encontro oficial entre as delegações de Angola e do Vietnã. Durante a reunião, as partes abordaram o estado da cooperação bilateral, bem como o desenvolvimento de mecanismos que visam a promoção e o reforço das relações económicas e comerciais entre os dois países, com destaque para os domínios da agricultura, pecuária e florestas. O encontro evidenciou da parte angolana o interesse na ampliação da parceria com o Vietnã no setor da agricultura, na produção em larga escala nas cadeias de valor do arroz, da mandioca, soja, café e exploração florestal. Da parte vietnamita veio a vontade da disponibilidade de transferir conhecimento no âmbito da cooperação Sul-Sul, com a sua experiência no desenvolvimento agropecuário, florestas e pescas para o alcance do setor da segurança alimentar. Portanto, imagens que mostram a visita do Ministro da Agricultura e Florestas ao Vietnã. Viajar pelo país, descobrir destinos turísticos e aceder a serviços de alojamento poderá tornar-se mais acessível para centenas de angolanos, graças a uma parceria entre o Ministério do Turismo e os bancos comerciais, que faz entrar em cena o Crédito Turismo, uma linha de financiamento com juros bonificados criada para impulsionar o turismo interno e facilitar o acesso dos cidadãos às riquezas naturais e culturais de Angola.
É a continuação de uma iniciativa que surge no âmbito da integração do setor bancário na plataforma Visita Angola, com foco na promoção do turismo interno e no reforço da modernização dos serviços. Pela forma como foi desenvolvido, a proximidade entre os técnicos do Ministério do Turismo e do Banco Atlântico faz-nos crer que ele vai ser um produto, à semelhança dos acordos que fizemos anteriormente, transformador da nossa economia. Nós, com produtos como estes, queremos terminar com o ciclo vicioso que estagna o nosso mercado turístico. A parceria visa igualmente tornar o turismo mais acessível e financiável e permitir que os cidadãos tenham acesso ao crédito turismo. Uma solução que vai possibilitar a obtenção de financiamento bancário para viagens de lazer, hospedagem e outras atividades turísticas, individuais ou em família. O compromisso do Atlântico com o Ministério do Turismo nasce da convicção de que o crescimento turístico exige um sistema financeiro que o acompanhe. E o Atlântico assumirá esse papel, com instrumentos financeiros ajustados, parcerias institucionais e com uma visão de longo prazo bastante alinhada aos interesses do nosso país. A solução de crédito irá beneficiar também operadores turísticos e investidores, o que vai facilitar o desenvolvimento de projetos e a expansão de infraestruturas, bem como a dinamização do setor a nível nacional. O nível de investimento que o setor financeiro tem num determinado setor está intrinsecamente dependente da qualidade do research, da investigação que fazem sobre esse setor. Quanto mais conhecerem, mais vão estar dispostos a investir, e o turismo claramente é daqueles setores que vale a pena investir. E nós fazemos isso, para dar uma nota final, porque acreditamos que é necessário crescer, desenvolver, mas com inclusão. A outra vantagem da integração dos bancos no portal Visite Angola é que vai permitir aos utilizadores o acesso a serviços digitais mais eficientes, seguros e integrados. Efetivamente é isso. O memorando assinado hoje entre o Ministério do Turismo e o Banco Atlântico tem como grande objetivo, na verdade, fomentar aquilo que é o nosso setor e a atividade do nosso setor. Não só numa ótica de trabalhar com os operadores do setor, os operadores turísticos, percebendo melhor as suas necessidades, criando produtos muito adequados àquilo que são as suas necessidades e os desafios que eles enfrentam para desenvolverem a sua atividade. Uma parceria entre o setor financeiro e o setor do turismo, que constitui um instrumento fundamental para potenciar o crescimento do setor, incentivar o investimento e valorizar as maravilhas naturais, culturais e históricas que os destinos turísticos angolanos oferecem. 8 cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional no Soio, acusados de crime ambiental. Os acusados fazem parte de um grupo composto por um número indeterminado de cidadãos que se dedicavam ao derrubo diário de árvores para a produção de carvão vegetal à escala industrial de forma ilegal nas localidades do Limoeiro, Quinguila e nas Mangueiras. Foi a Câmara que denunciou. O trabalho jornalístico da TPA, exibido há poucas semanas, percorreu as comunidades do Limoeiro, Quinguila e Mangueiras, no município do Soio, tendo exposto uma realidade ambiental insustentável. Centenas de árvores derrubadas todos os dias, sem critério para alimentar fornos artesanais de carvão vegetal. A maioria dos carvoeiros atua sem licença e o agravante é que a exploração ocorre em plenos campos petrolíferos onshore, somando riscos ambientais, económicos e de segurança. A repercussão da reportagem provocou reação das autoridades. Numa operação policial conduzida nos dias seguintes, foram detidos 8 cidadãos, entre angolanos e estrangeiros, sob a acusação de agressão ambiental. Temos a detenção de 8 cidadãos, dentre os quais 6 de nacionalidade congolesa democrática
e 2 angolanos. Foram ainda apreendidos mais de 70 sacos de carvão e diverso material usado na atividade ilegal. Dispositivos foram criados para prevenirmos esta tendência de se criar comunidades ao longo da proximidade da fronteira ou mesmo dessas localidades onde, de alguma forma, acaba por se verificar algumas dessas práticas nocivas e que prejudicam a economia e que se constituem em prejuízo para o próprio Estado. A missão continua, assegurou, sublinhando o objetivo de estancar de vez o problema. Os detidos serão entregues ao Ministério Público para os trâmites legais. E agora, o estado do tempo. A esta hora, graus em Luanda. Partimos para mais um intervalo. Até já. Estamos de regresso. A mobilidade urbana em Luanda entra numa nova era com a entrada em circulação dos primeiros autocarros 100% elétricos para o transporte público de passageiros. São os primeiros autocarros de transporte urbano 100% elétricos que entram em circulação sob chancela da empresa Rosalina Express, no investimento de mais de 2,5 mil milhões de kwanzas. Vão circular numa primeira fase apenas nas rotas do centro urbano da cidade de Luanda, marcando um processo de transição na mobilidade na capital do país. Estamos a falar do São Paulo, estamos a falar dos congolenses como fronteira, estamos a falar do aeroporto, 4 de fevereiro, da zona do aeroporto, estamos a falar da ilha e estamos a falar da Samba. Os autocarros são de 40 e 18 lugares. A Rosalina Express pretende com eles melhorar a oferta e a qualidade na mobilidade em Luanda. Com uma determinada qualidade para que de forma gradual possamos ver reduzido o número de pessoas que recorrem às motas, tendo em conta os perigos associados, tendo em conta a necessidade que temos e com isto reduzir também o trânsito no interior da cidade de Luanda. Com a entrada do elétrico na mobilidade urbana, as contas públicas também agradecem. Podem significar menos subsídios. Os benefícios vão para além do alívio nas finanças públicas. A redução da poluição sonora e da emissão de gases na atmosfera são ganhos assinaláveis para uma cidade como Luanda. Estamos a trabalhar de forma coordenada no segmento de transporte intraurbano, de forma a criarmos mais frequência, mais regularidade e acabarmos com as grandes enchentes que se resistem a nível das nossas paragens e acreditar o serviço, voltar a dar essa confiança aos nossos munícipes que de facto os serviços existem, estão aí para serem usados de forma regular e acreditamos que sim, vai dar certo. Para os passageiros, o conforto e o preço são vantagens deste transporte público urbano. A tendência portanto, acompanharmos sempre uma melhoria contínua do serviço. Obviamente que é um serviço pioneiro, obviamente que existem melhorias que têm que ser acompanhadas, mas é óbvio que a satisfação é enorme. Eu me sinto mais confortável neste. Talvez, na medida que o autocarro vai andando, não sinto assim muito movimento. Luanda dá
assim um pequeno passo no longo caminho à transição para a mobilidade elétrica. Uma tendência das grandes cidades mundiais com impacto na melhoria do ambiente e do bem-estar das populações. Várias foram as testemunhas deste momento histórico para a Rosalina Express e para a mobilidade urbana da cidade capital. A missão permanente de Angola, junto da ONU em Genebra, alinhou-se ao grupo africano para expressar profunda preocupação com a crise humanitária e a deterioração dos direitos humanos no Sudão. O governo angolano alertou que o conflito armado continua a infligir um sofrimento extremo aos civis, resultando em deslocamentos em massa e no agravamento da vulnerabilidade da população diante dos relatórios da Missão Internacional Independente que apontam graves violações ao direito internacional humanitário. Angola enfatizou que a proteção da dignidade humana e a promoção dos direitos fundamentais devem ser a base de qualquer esforço de paz. O país defendeu que a responsabilização pelos abusos cometidos e o apoio às vítimas são passos vitais para a reconciliação nacional. Por fim, faz um apelo ao fim imediato dos combates e incentiva ao diálogo construtivo entre as autoridades sudanesas e as missões internacionais. E o Ministro das Relações Exteriores concedeu em Ottawa uma audiência ao antigo embaixador e representante permanente do Canadá junto das Nações Unidas. O encontro permitiu a troca de impressões sobre o percurso das relações entre Angola e o Canadá, bem como sobre os esforços internacionais que contribuíram para a consolidação da paz e para a estabilidade de Angola. O encontro ocorre poucos meses após o embaixador Robert Fowler ter sido distinguido pelo Presidente da República João Lourenço com a medalha comemorativa aos 50 anos da independência nacional na classe Paz e Desenvolvimento. E o Canadá é um dos países que alberga o Campeonato do Mundo de Futebol FIFA. Outro é os Estados Unidos e também ao México. Nós estamos neste momento a seguir também com bastante atenção ao jogo entre a França e o Senegal, que está a decorrer em New Jersey, em Nova Iorque, mas as emoções espalham-se por todo o mundo e hoje vamos destacar o facto de termos o jogo a ser seguido pelo nosso repórter Sérgio Henriques, que está neste momento no Mártires de Kifangondo, onde a comunidade senegalesa está reunida para ver o jogo. O Sérgio está, neste momento, a acompanhar Já acompanhamos a primeira parte, vamos agora acompanhar a segunda. Sérgio, muito boa noite. Vejo-te com muitos senegaleses que vivem aí no Mártires de Kifangondo a acompanharem o jogo. Como é que foi vivida a primeira parte aí e qual é a expectativa que existe para o segundo tempo, Sérgio? Pourtant, ce projet vers l'avant, on soit plus dangereux avec des courses très rapidement en 1 minute. Les deux équipes sont dans le... Boa noite, Ernesto Bartolomeu. Boa noite ao telespectador da televisão pública de Angola. De facto, está ao rubro aqui este ambiente que foi criado no bairro Mártires de Kifangondo, Rua 15, para ser mais concreto, onde se reuniu a comunidade africana, aqui todos em torno do representante do continente, o Senegal, que defronta a França, um jogo que faz relembrar o Mundial disputado em 2002 na Coreia do Sul e Japão, quando o Senegal se estreava e jogava diante da França, que defendia o título somado em 98, e este Senegal derrubou os gigantes. E agora aqui a comunidade com a mesma expectativa e mostram que o troféu está a ser preparado com a intenção
intenção de levá-lo ao festejar com o Senegal. Como é que viu o desempenho da equipa de Sadio Mané e companheiros nesta primeira parte? Esta primeira parte estamos muito bem dentro do jogo. Esse jogo é um jogo tático e tem que saber que a França tem muitas alas velozes e nesse momento nossos laterais estão a conseguir comunicar, estão a conseguir segurar as alas e não estão a se movimentar e com paciência o golo do Senegal vai vir. O jogo é tático. Com paciência vai vir. Quem acha que pode fazer a diferença nesta segunda parte? Nesta segunda parte temos um bom conjunto, a equipa do Senegal, o conjunto, qualquer um pode fazer o golo, mas estamos à espera do golo do Sadio Mané. Durante a primeira parte, levou muitas vezes a mão à cabeça? Praticamente nós estamos muito felizes, a primeira parte foi muito bom e temos confiança que vamos ganhar o jogo. Como é que está o coração? Comment la santé maintenant? Oui, je sens bien. Je me sens bien. Nous attendons pour le Sénégal va gagner? On va gagner, Inch'Allah. Si Dieu le veut, on va gagner 2-0. Qui va marquer le but? Ismaël Sarr, Sadio Mané. Ismaël Sarr, Sadio Mané. On a confiance à notre équipe et la deuxième période, presque elle venait de commencer tout de suite. Mais on sait que le Sénégal va gagner cette match parce que le Sénégal représente le meilleur potentiel de cette équipe. À la première mi-temps, c'est pour nous. On peut tuer même le match 2-0 à 3-0 et notre crack. On a deux cracks sur le banc. Mbaye n'est pas encore entré. Iliman Ndiaye aussi, c'est pas encore entré. Merci. Aí está a festa que é feita e em francês dois cidadãos aqui a dizerem que a confiança está em alta. Um até vaticina que 3-0 será o resultado porque pelo que viram nesta primeira parte a segunda pode ser melhor porque a seleção do Senegal, os Leões da Teranga, estão muito concentrados. Nós vamos continuar a acompanhar as emoções a partir deste local e nos próximos serviços de informação da televisão pública de Angola contamos trazer tintim por tintim a história do que foi este fanzone criado pela comunidade africana. Boa noite. Muito boa edição de hoje do Telejornal, nesta terça-feira e no TPA Notícias e também no canal 1. Você vai poder acompanhar a grande entrevista que hoje será a partir do Tribunal Constitucional. Aí está o João Pinto, que vai entrevistar Laurinda Prazeres, atual presidente do Tribunal Constitucional de Angola. Aí está a convidada do João Pinto, aí está o João Pinto, uma entrevista que você não pode perder. Boa noite, até amanhã.